Saúdo a todos na paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa leitura diária. E nesta feita estamos iniciando mais um trimestre, terceiro trimestre de 2023, onde estaremos estudando a nossa próxima lição deste trimestre, que nos traz o título Mover do Espírito Santo na vida da Igreja. E o subtítulo Desenvolvimento da Igreja de Cristo na Terra por meio da ação e o poder do Espírito Santo. Graças a Deus. E a nossa primeira lição do próximo domingo, dia 2, traz-nos por título A Natureza do Espírito Santo. E a nossa leitura diária desta quarta-feira, ela está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, o versículo 13. E nos diz assim o título da nossa leitura diária: Ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja Deus. Nós estaremos lendo aqui este texto sagrado da palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Louvado seja Deus, graças a Deus. Quando nós observamos este texto sagrado da palavra do Senhor, aqui o apóstolo João vai descrever o próprio Jesus expressando aqui essas palavras ali aos seus discípulos e deixando claro que o Espírito Santo ele os guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo, como nós sabemos, ele foi o consolador prometido que Jesus fez ali a sua promessa, que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas enviaria o outro consolador, que justamente é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, quando o crente ele aceita Jesus e ele reconhece a sua natureza pecaminosa e reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, a partir deste momento o Espírito Santo já passa a habitar na vida do crente. Então nós vimos que a partir daí o Espírito do Senhor ele vai tomar conta da vida do crente, quando ele aceita Jesus. Então nós vimos aqui que Jesus falou que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele iria nos guiar em toda a verdade. Essa palavra é muito categórica quando Jesus disse que em toda a verdade, porque o Espírito Santo ele é santo, nos diz a palavra que ele é santo. Então o Espírito do Senhor ele não comunga com a mentira. Então o oposto da verdade é justamente a mentira. Então jamais o Espírito Santo de Deus ele vai aceitar um crente, ele vai conviver com um crente, ele praticando a mentira. Então por isso que Jesus falou aqui que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Em toda a verdade. Então significa que é em toda a nossa maneira de viver. Então o Espírito do Senhor, ele é a verdade. Quando nós vimos ali Jesus também falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, a verdade, ela é uma das características excêntricas do Espírito Santo de Deus, que também é chamado aqui pelo próprio Jesus, de o Espírito da verdade. Então, ele é a própria verdade. Nós vimos aqui quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo, e eu estava meditando, e nós vimos aqui quão é importante a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós vimos aqui
a partir do versículo 26 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nos diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós vimos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado, ele está dentro de nós, ele faz morada, no nosso coração, no nosso ser. Então nós vimos aqui que quando nós estamos angustiados, que nós dobramos os nossos joelhos, e pedimos a misericórdia de Deus, ali o Espírito do Senhor, ele conhece, ele sabe o que nós estamos necessitando, então ele vai interceder junto, ao Pai, junto a Deus. Na verdade, ele vai levar as nossas intercessões, a Deus, para que o Pai, venha ter misericórdia de nós. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Quando Jesus o enviou à terra, ele jamais se ausentou. Ele está presente com a igreja e vai estar até a consumação dos séculos. Então, que nós venhamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele não se ausente da nossa vida, que a sua presença possa ser real, no nosso viver, onde quer que nós estivermos, que nós venhamos a pedir a ele que nos guie na verdade do Senhor. Também aqui no livro dos Salmos 32, o verso 8, também vai nos dizer assim a palavra de Deus: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que versículo maravilhoso! Quando nós vimos aqui que o próprio Davi, quando ele aqui derramou-se na presença do Senhor, confessando o seu pecado, e aqui já é o próprio Deus falando para ele após a sua confissão, que Deus ia instruir ele, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então o Espírito do Senhor é ele que nos orienta, é ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos guiar em toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Estamos iniciando mais este trimestre, com certeza muito abençoado. Que a palavra de Deus, ela venha adentrar ao seu lar, ao seu coração, e que o Espírito do Senhor também possa te guiar em toda a verdade. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.